Amém? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite nós honramos o Teu nome, declaramos que o Senhor é Deus aqui nesse lugar. E Pai, nós cremos em Ti, nós cremos nos Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Senhor, nós sabemos que em Abraão o Senhor se mostra como um Deus de promessa, mas em Isaac o Senhor se mostra como Deus da provisão, Pai. E nós oramos nessa noite que o Senhor encha o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito, enquanto a palavra estiver sendo pregada, de provisão do céu para nós, em todos os aspectos da nossa vida em que nós precisamos, seja espiritualmente, seja sentimentalmente, emocionalmente, ou Senhor, financeiramente, seja sobre nós, Pai, o Deus da provisão, que cuida, que ama e que transforma, Pai, as nossas vidas. Nós oramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, Gênesis 22, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque lhe perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Você pode repetir isso comigo? O Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá.
Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e lhe disse: porque você fez isso e não me negou o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei, o multiplicarei, a sua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. A sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Você pode se assentar no seu lugar. Irmãos, eu quero falar com você nessa noite e eu quero que o seu coração se encha de alegria. O nosso Deus é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão. Quando nós estávamos perdidos e Ele nos achou no meio de tantas outras coisas que nós estávamos fazendo, Ele nos escolheu para nos abraçar e nos chamar de filho e proveu salvação na nossa vida, amém? Ele foi Deus quando nós, talvez na nossa infância, passamos por alguma dificuldade e de alguma maneira milagrosa, aconteceu um milagre, nós passamos por um momento difícil financeiramente, nós estamos aqui porque Ele é o Deus da provisão. Mas quando nós olhamos para essa história, nós vemos que o jeito que Deus se mostra ser o Deus da provisão é virando para o Abraão de semana passada, que ele faz uma promessa dizendo: em você eu vou mudar o mundo, em você vai nascer o meu filho, da sua descendência, eu vou fazer o mundo virar de cabeça para baixo, da sua descendência o mundo todo vai ser salvo. E agora nós estamos finalmente com o filho da promessa nas mãos do homem da promessa. E essa história diz que Deus vira para ele um dia, do nada, e fala assim: Abraão, você me ama mesmo? Sim. Então você vai fazer um favor para mim. Passa uma corda no seu filho, leva ele para um monte, degola ele na minha frente e faz um sacrifício se você me ama de verdade. Irmãos, quantos de nós teríamos coragem, para os que são pais, pegar o seu filho e degolar ele para o Senhor? Quantos de nós teríamos coragem de pegar, de repente, se nós não temos filho, alguém que nós amamos, talvez a sua mãe, talvez o seu pai, talvez o seu irmão, talvez o seu marido ou esposa, e deitar ele no altar e passar a faca nele e falar: Senhor, eu amo, mas eu estou te entregando isso aqui para o Senhor. Irmãos, isso é o que Deus pediu para provar a amizade de Abraão, o seu amigo. E diferente de mim e de você, a resposta de Abraão, talvez mais clara para os nossos dias, foi: Senhor, é o que o Senhor quer? Demorou. O Senhor vale mais que os meus filhos. O Senhor vale mais que a promessa que o Senhor me fez. O Senhor tem mais valor do que as coisas que têm muito valor e que o dinheiro não compra para mim. O Senhor é mais importante do que isso. E se para o Senhor o meu filho é mais importante aí do que aqui, está tudo bem, Senhor, eu entrego ele ao Senhor. Meu irmão, isso não é sobre filhos, e você já entendeu sobre o que Deus está querendo falar conosco essa noite, né? O Deus de Isaac, Ele se mostra sendo o Deus de Isaac, com uma entrega tão grande e às vezes tão absurda que é incompreensível para quem ouve, mas é compreensível para nós que já vemos e já experimentamos do grande amor de Deus sobre nós. Você viu na história que Isaac não morreu. Isaac, ele não foi alguém de muita proeminência na Bíblia, você não vai achar muitas histórias dele, a não ser essa e de mais uns 2 ou 3 capítulos do livro de Gênesis.
Isaac, ele não fez nada de relevante, ele não abriu o mar, ele não viu milagres acontecerem, ele não viu a sarça ardente, mas Isaac, ele tem uma coisa que o difere de todos os outros homens da Bíblia. Teologicamente, nós dizemos que Isaac é uma figura ou uma tipologia de Jesus, do próprio Jesus no Velho Testamento. Quando você olha para Isaac e para as histórias de Isaac, você consegue ver a tipologia de Jesus sendo revelada no Velho Testamento para Isaac. Então deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Você é uma tipologia de Jesus. Você morreu para o mundo, você deixou o mundo, você entregou os seus sonhos e você vive para Deus. Você é uma tipologia de Jesus. Você está aqui comigo em nome de Jesus? E por que a figura de Isaac é tão importante? Ele não fez milagres, mas ele representou Jesus. E meu irmão, mais importante do que você viver milagres é você viver a vida com Jesus. Você recebe isso nessa noite? Mais importante do que milagres, é importante nós vivermos a vida de Jesus sobre nós. Mas irmãos, quando nós olhamos para esse texto, que tantas vezes ele fala de provisão, o Senhor da provisão, o nome do monte é provisão, o Cordeiro Deus proverá, nós precisamos entender que o Deus da provisão não é o Deus de Abraão, o Deus da provisão é o Deus de Isaac. E sabe, irmãos, eu não sei quanto tempo você tem de convertido, eu não sei quantas vezes você já escutou a palavra desse texto, mas quando eu abri a minha Bíblia para estudar sobre esse texto, a primeira coisa que o Senhor ministrou ao meu coração é: você precisa olhar para esse texto não com os olhos de Abraão, mas com os olhos de Isaac, porque o Deus da provisão é o Deus de Isaac. Como você veria, irmão, um Deus que pede a sua morte e depois te diz que te ama? Como nós contemplaríamos um Deus que é o Deus da provisão, mas em determinado momento Ele pede a sua vida para mostrar que Ele é o Deus da provisão? Imagina sendo você o que foi deitado no madeiro, vendo a faca ser levantada em direção a você e vindo a morte vir ao seu redor, mas também vendo um anjo puxar a mão do seu pai e dizer assim: não faça nada porque Deus tem uma promessa na vida dele. Eu quero que você dê uma oportunidade para esse texto. Ele parece ser muito macabro, ele parece ser muito mau, mas eu quero talvez mergulhar com você sobre alguns pontos que nos mostrem que vale a pena ser deitado e quase ser morto para depois viver embaixo da provisão do Senhor. Você promete dar uma oportunidade para esse texto nessa noite em nome de Jesus? A primeira coisa que nós vemos nesse texto sobre o Deus de Isaac, o Deus da provisão, é que no versículo 1 e 2 ele diz assim, olha, capítulo 22, por favor, não feche a sua Bíblia, diz assim no versículo 1: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Irmãos, quantos aqui desejam experimentar da provisão do Senhor? Quer que Deus faça milagres lá na sua vida financeira, provendo bastante recurso mesmo para você ser abundante nessa área? 3 pessoas, glória a Deus. Então as 3 vão ganhar pelos outros. Quantos aqui desejam experimentar da provisão do Senhor na sua saúde, ter vigor mesmo na saúde, para viver muitos e muitos anos bem? Provisão do Senhor. Amém, glória a Deus. Quantos aqui desejariam experimentar de uma provisão abundante na sua vida espiritual, para Deus te usar e você ter experiências sobrenaturais com o Senhor? Amém, amém. Irmãos, Abraão, ele viu com seus olhos Deus tirar o filho dele da morte
e prover um cordeiro no lugar desse filho, amém? Deus proveu, fez milagres, apareceu um carneiro no meio do arbusto e foi milagre de provisão de Deus. Mas antes disso, o versículo 1 começa dizendo assim: e Deus pôs Abraão à prova. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Número 1, para nós experimentarmos a provisão de Deus, nós temos que estar ciente que para haver provisão, também vai haver isso aí que você não quer falar, prova. Meu irmão, como é que a gente quer experimentar provisão se a gente não quer viver os momentos para a provisão de Deus chegar? Como é que a gente vai experimentar a provisão de Deus se primeiro a gente não passar por um desafio financeiro na nossa vida pessoal? Como nós vamos experimentar essa provisão de Deus na nossa vida financeira se primeiro você não olhar para o espelho e falar assim: meu Deus, eu engordei, eu não sei o que eu estou fazendo com esse tempo do Espírito Santo, mas ele não está legal. Os seus olhos precisam ver a dificuldade para os seus olhos experimentarem a provisão depois da dificuldade. Você está entendendo o que eu estou falando? Como que nós queremos experimentar uma vida espiritual extraordinária se nós não queremos passar pelos vales que moldam a nossa fé para que ela seja mais forte e provisionada no Senhor? Eu quero te falar uma coisa nessa noite em nome de Jesus. O Deus da provisão é o Deus que nos coloca à prova para testar o nosso caráter, mudar a nossa vida e nos fazer crescer na provisão que Ele tem sobre nós. Precisa ser feita uma pergunta para nós nessa noite. Será que nós estamos querendo tanto assim viver na provisão de Deus, a ponto de também estarmos disponíveis para passar pelas provas que forem necessárias para que essa dimensão da glória de Deus venha sobre nós? Eu quero te falar uma coisa nessa noite em nome de Jesus. Só tem uma diferença entre todos nós que estamos aqui. Os que vão dizer, eis-me aqui, e os que vão dizer, eu não quero passar por problemas e provações. Os que vão experimentar da graça de Deus vão dizer, Senhor, eu estou pronto para ir para o vale da sombra da morte, como em Salmo 91, mas eu não quero sair daqui sem experimentar da Tua provisão, sem experimentar das Suas promessas. Eu passo pelo vale da morte com o Senhor, mas eu não quero permanecer o mesmo. Irmãos, a escolha é nossa, ficar com essa vidinha pacata e sem sal, que nós por muito tempo estamos vivendo, ou escolhemos falar assim, Senhor, pode mandar os morros que eu vou descer, mas eu tenho certeza que depois o Senhor vai me levar para subir ao caminho dos céus e da provisão do Senhor. A escolha é nossa. Mas não tem como viver da provisão de Deus sem não passarmos pelas provas que Deus deseja que a gente passe. Esse texto ele também vai continuar dizendo assim, depois dos versículos 2 para o 3, ele diz assim, e na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque. Preste atenção nesse versículo que ele vai fazer muito sentido para nós. 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe, e então disse aos seus servos, preste atenção nessa palavra de Abraão, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos, e Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos
E finalmente chegamos no versículo 9, e chegaram ao lugar que Deus havia indicado. E ali Abraão edificou um altar, amarrou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha e, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Eu acho que ninguém entendeu nada. Mas eu também não entendi até eu ir para o seminário a importância desse texto. E eu vou te contar o porquê. A gente olha para essa história e a gente imagina Abraão montando no jumentinho dele, pegando um menininho, talvez da idade do Theo, e colocando mais 2 homens, rapazes, servos, para andar com ele, e todo mundo indo de cavalinho ou de jumentinho, e de repente Abraão virando, falando assim: agora vocês vão ficar aqui, e a gente vai subir, e Abraão pegando o menininho, e vai levando o menininho com aquele diálogo: pai, mas cadê o que vai ser sacrificado aqui, que eu não estou vendo? E o pai dizendo: não, meu filho, Deus proverá, até chegar lá no ambiente, e chegando no ambiente, Abraão prepara tudo, pega o menino que é criança, amarra ele e joga ele lá. Eu ouvi a minha vida inteira essa história, mas eu posso te contar uma coisa. Champlin, Moody e todos os teólogos e historiadores, eles chegam a um consenso muito importante. Isaque não era uma criança, ele era um homem de 30 anos de idade, aproximadamente. Quando nós lemos os primeiros versículos, diz que 2 rapazes eram usados para carregar a lenha. E depois, Abraão manda eles pararem e fala assim: daqui para frente vamos nós 2. Abraão pega só a faca e o cutelo e joga a lenha toda nas costas de Isaque. Irmão, vou te falar uma coisa, esse Isaque era forte pra caramba. Ele carregava a lenha de 2 homens nas suas costas. O texto diz mais para frente, talvez você vai ver uma expressão chamada de menino, mas os historiadores vão falar que essa palavra no original é naar, que menino, nessa figura de linguagem para o texto, é como se fosse não uma criança, mas um homem adulto que mora com os seus pais, e por isso ele não é tão responsável quanto um pai de família, mas ele é um homem, e ele é um homem muito forte. Só que olha para esse texto, Isaque, um homem velho, e eu quero te lembrar que Abraão nesse tempo já tem mais de 100 anos, as pessoas viviam muito nesse tempo. Esse homem forte está virando para o seu pai falando assim: pai, eu estou vendo aqui tudo para a gente fazer o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E o pai de 100 anos olhando para um homem de 30 e falando assim: Deus proverá, talvez com medo de apanhar. Mas no meio do caminho, talvez Isaque, entendendo o propósito, ele não luta contra o seu pai, porque uma luta de um homem de 100 anos contra um jovem de 30 seria uma luta totalmente desleal. E se ele não lutou, nós só temos uma conclusão: ele se entregou e falou: pai, é isso que Deus quer? Então tá bom, pai, vamos lá, eu prefiro deixar a minha vida para viver a vida de Deus e o que Deus pedir, do que ser rebelde contra o Senhor. Pode me amarrar e me jogar lá e me matar. Você consegue compreender o que é o Deus de Isaque e quem esse homem é? Ele é alguém disponível literalmente a morrer por Deus. Você entende por que ele é uma figura tipológica de Jesus? Jesus fez exatamente isso. Eu tenho força para pedir para os anjos descerem aqui e matar todo mundo. Entretanto, eu me entrego e dou a minha vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Deus de Isaque. O Deus de Isaque, e o Isaque da Bíblia é um homem que compreendeu que a sua vida diante de Deus não vale nada se não for para entregar diante do próprio Deus a sua vida. É um homem que está se deixando ser amarrado e morto, porque Deus disse que ele precisava morrer. Agora você coloca a mão nas minhas palavras em nome de Jesus. Para nós vivermos a provisão de Deus na nossa vida, irmãos, Deus está nos chamando para morrer.
morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade, morrer para as coisas que a gente considera importante, mas não são importantes para Ele. Deus está nos chamando, assim como Isaac quer ver e viver a provisão, venha morrer para depois viver para mim. Ai, irmãos, isso é tão profundo. É tão profundo ver um homem que está disposto a entregar a sua vida, não de maneira figurada, mas de maneira física mesmo, diante do altar, por uma missão que Deus deu a um homem. É tão lindo e ao mesmo tempo entristeceu tanto o meu coração, porque muitas vezes, não só você, mas eu também, nós olhamos para Deus nos chamando para morrer para algumas coisas em sentido figurado, e nós não somos capazes de morrer para Ele naquilo que Ele está pedindo para a gente deixar e enterrar. Dentro de nós existe um homem e uma mulher, um velho homem e uma velha mulher, desejando e esperando ser enterrado para que um novo homem e uma nova mulher nasçam diante de Deus. Mas fica uma pergunta para nós: nós estamos dispostos a morrer e entregar a nossa vida por amor do reino de Deus? Isso é profundo demais. Quantos de nós seríamos capazes de abandonar a nossa vida por amor a Cristo? De abandonar os nossos pecados por amor a Cristo? De abandonar talvez coisas que nos amarram para ter uma vida mais santa diante do Senhor? Mas o próprio Jesus, ele vai ensinar para nós em Lucas 9:23, aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Sabe o que a cruz significa? Morte. Morra para si mesmo e então siga-me. Quantos estão dispostos a deixar a sua vida para abraçar a vida de Jesus? Mas esse texto ele não para por aí. E os versículos 11 a 13, eles vão dizer assim: mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, e Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em seu lugar e no lugar de seu filho, e Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, e daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Irmãos, sabe o que eu vejo aqui nesse outro lado do texto? Deus, Ele não está interessado em matar o menino ou o homem, amém? Ele está interessado em testar o coração de um servo para ver se o coração do servo está alinhado mesmo. E deixa eu te falar outra coisa, Deus vai fazer isso com você algumas vezes. Testar o seu coração para saber se o seu coração está no lugar certo. E Abraão está tão disponível e tão disposto que ele vai até o último segundo, que é levantar o instrumento de degola, e quando ele levanta suas mãos, o anjo para ele, e misteriosamente Deus diz para ele através do anjo: você não precisa fazer nada, o seu caráter está testado. E de repente o texto diz que aparece um carneiro. Isaac sai daquela cena, pega o carneiro e coloca ali e oferece o carneiro em sacrifício ao Senhor. Sabe o que eu vejo, irmãos? Quando nós estamos disponíveis para dar a nossa vida como Isaac fez, além dele não nos matar, ele nos dá outra vida para nós vivermos. Ele tira Isaac, põe a provisão. Quem era para morrer não morre, mas quem era para morrer, na verdade, ganha um novo sopro de vida. E sabe, muitas vezes nós temos medo da provisão de Deus nesse aspecto. Nós temos medo de entregar a nossa vida e não saber o que vai ser do nosso amanhã.
Medo, por exemplo, é uma preocupação de quem talvez esteja solteiro, mas se eu viver a minha vida em santidade, será que vai ter alguém para mim daqui no futuro? Porque eu estou vivendo a minha vida em santidade. E mal você sabe que se você estiver disposto a dar a sua juventude, a sua solteirice para o Senhor, Ele pode prover alguém top para você. A gente tem medo de entregar, talvez, muitas vezes, e eu não estou falando sobre isso, mas eu sinto no meu espírito de dizer, muitas vezes nós temos medo de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque a gente fica assim, meu Deus, mas o que vai ser? E mal nós sabemos que do outro lado da nossa entrega, Deus tem muito mais para prover sobre nós. A gente tem medo de ir para o batismo, descer nas águas do batismo, entregar a nossa vida para Jesus, que a gente fica assim, mas o que vai acontecer com a minha vida? Ela vai virar de cabeça para baixo, e mal você sabe que logo depois da sua morte, a vida sendo gerada, não por você, mas pela provisão de Deus, por amor a você. Irmãos, Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. E Deus pode prover nas nossas vidas, não para que nós sejamos mortos pelas nossas provações ou pela nossa entrega, mas para que Ele proveja o Cordeiro Santo de Deus para prover sobre nós. Essa história não é sobre um cordeiro. Essa história é para simbolizar um cordeiro. Um dia, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E Deus estava irado conosco. Efésios 5. A ira de Deus se acendeu sobre nós. Entretanto, a palavra vai dizer que Jesus, olhando do alto e não vendo nenhum outro, Ele se colocou como um cordeiro mudo para ir sobre o matadouro, para dar o seu sangue, para que nós pudéssemos experimentar da vida eterna de Deus sobre nós. Põe a mão assim no seu peito e repita assim comigo: eu já vivo a provisão de Deus. Fale com mais convicção: eu já vivo a provisão de Deus, pois no mínimo eu já estou vivo, porque Ele morreu por mim. Será que nós podemos aplaudir a esse Deus nessa noite? Eu quero te convidar para você ficar de pé. E nessa noite, eu quero te dizer que, assim como você, eu também tenho muitos medos de viver nesse ambiente da provisão de Deus. Quando nós nos dispomos a obedecer a Deus, a gente vai na direção, mas a gente não sabe o que vai acontecer no caminho dessa direção. E isso nos traz medo. E muitas vezes esse medo ele só passa quando nós estamos lá, já vivendo o ambiente da provisão. Mas como nós falamos aqui nessa noite, irmãos, não tem como a gente experimentar os milagres desse Deus, se nós não estivermos dispostos a passar por momentos que vão trazer desconfortos para provar a nossa fé. Eu posso te garantir uma coisa, não por mim, mas pelo nome de Jesus. Em obediência, ambientes de morte se tornam vida em Jesus. Ambientes ruins se tornam o momento da projeção da provisão de Deus chegar sobre nós. Abraão, ele não sabia como ia ser, mas da boca dele a única palavra que saía é: nós vamos voltar daqui, nós vamos voltar bem, nós vamos voltar inteiro, nós vamos passar por esse momento bem, nós vamos sair daqui e quando terminar Deus vai continuar provendo. Recebe essa palavra no seu coração nessa noite. Deus está te chamando para morrer para Ele, para que você viva na provisão e nos sonhos dEle. Pai, nós oramos nessa noite em nome de Jesus. Alcança, Senhor,
Os Isaques que estão com medo de entregar a sua vida e de entregar os seus sonhos diante de Ti, Senhor. Alcança os possíveis Isaques que estão aqui nessa noite e não estão entendendo como se dará esse sacrifício e como se dará essa entrega, mas ainda estão caminhando em direção ao lugar que o Senhor direcionou para esse grande sacrifício, Pai. Nós não conhecemos a vida de cada um aqui, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece a ferida de cada um de nós, aquilo que precisa morrer dentro de nós, para que o Senhor viva através de nossas vidas, Pai. Convence-nos do pecado, da justiça, do juízo. Convence-nos de viver, Senhor, a vida inteiramente para o Senhor, entregando o nosso coração, a nossa vida e a nossa casa diante de Ti. Pai, nós oramos e bendizemos o Teu nome nessa noite. Alcança cada um dos Seus filhos, seja o Deus da provisão sobre a vida de cada um deles, que o Teu Espírito Santo encontre aqui em nós corações disponíveis para vivermos e experimentarmos o que é ter um Deus da provisão vivendo conosco. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida nas Suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus.